Olá, meu nome é Ian e hoje a gente vai estar respondendo a pergunta do por que que a educação física tem que fazer parte da escola democrática e republicana. Para isso, eu vou trazer a questão da natureza da educação e o papel da escola, no qual o autor Saviani fala muito sobre. Então, ele vem abordar a natureza da educação como um fenômeno exclusivamente humano, que tem por objetivo não capacitar, mas promover em cada indivíduo um conhecimento no qual ele possa contribuir para a sociedade. E esse conhecimento ele foi produzido por essa sociedade. Então, é interessante que ele vai trazer um histórico no qual você pega a linha do tempo de toda a sociedade, aos conhecimentos construídos por essa sociedade e a necessidade da formação do sujeito para que ele possa contribuir para ela. E ele fala que esse conhecimento ele tem que ser trabalhado de forma sistematizada para a gente poder trazer no sujeito, na formação do sujeito, um conhecimento que ele faça atingir o que ele chama de segunda natureza, que é a libertação da opressão, da influência da sociedade e que você possa agir de forma crítica dentro daquela sociedade. Então, resumindo, a escola ele vai trazer o conhecimento sistematizado, um conhecimento histórico social, para a formação de indivíduos críticos que possam contribuir para a continuação e o desenvolvimento dessa sociedade. E nisso a gente vai entrar no segundo aspecto, que é a importância da educação física dentro dessa sistematização, né? A educação física ela vai trabalhar diretamente com as práticas corporais, que são fenômenos, manifestações que elas estão muito relacionadas ao movimento do corpo. Então, é as práticas do esporte, das lutas, ginásticas, danças, jogos e brincadeiras e as práticas de aventura, que se você pega na história da humanidade, elas estão sempre presentes. E é interessante que a gente compreenda como esse fenômeno surge e como ele funciona, né? Quais são, quais são os elementos que estão inseridos dentro daquilo e o que faz o nosso corpo, a nossa socialização com o outro, com a sociedade, com algum objeto, para a gente se mover daquela forma, para a gente ter o interesse dessa nova manifestação, desse fenômeno, né? Então a gente parte da ideia que a educação física ela deixa de ser uma atividade pela atividade, uma produção de práticas corporais, para um entendimento, uma reflexão crítica sobre os motivos que devemos estudar ela. O motivo que a gente faça com que a gente pratique essas atividades, né? Então vamos trabalhar com elas na sua dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. E por fim, a gente vai entrar no aspecto político, né? A política ela está totalmente envolvida com a educação porque é de interesse dela a formação de indivíduos que vão contribuir para a construção da sociedade. Então não tem como a gente desassociar a educação da política. O interesse da política ele vai estar de acordo com o interesse da educação, e assim por diante. E na educação física, isso não vai fugir, né? O que a política tem de interesse diante dessa disciplina? Qual é o interesse da política diante das práticas corporais, né? Como elas são difundidas na sociedade? E isso vai ser estudado por quê? Porque a educação física, ela vai estar presente da escola democrática e republicana, porque ela acaba sendo o tempo e espaço onde o corpo e o movimento deixam de ser apenas biológico, deixa de ser apenas aquela atividade por atividade e passa a ser compreendido como uma cultura e uma política, né? Ela vai contribuir para a formação desse cidadão, desse sujeito, ao fornecer para ele critérios no qual ele vai ter conhecimentos sistematizados necessários para ele ter aquela liberdade que o Saviani fala. Então, de forma crítica, como é que eu vou entender essa prática corporal e como eu vou lidar com ela? Qual vai ser a minha relação com ela? Por isso que é importantíssimo que a educação física esteja dentro, da escola republicana e democrática.